Amém? Amém. Glória a Deus. Quero mais uma vez agradecer pela oportunidade de poder ministrar a palavra para os irmãos. Como já falei outras vezes, é muito gratificante. Esses pequenos e simples momentos têm sido um momento de renovo para a minha alma e de graça de Deus para o meu espírito. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Rita, que sempre tem se lembrado do nosso ministério. O Senhor lhe abençoe, pastora Rita, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa irmã Ana e sobre os desafios que a nossa irmã Ana enfrentou no decorrer da sua vida. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, e nós vamos ler um verso de número 5. Glória a Jesus. Capítulo 1 do livro do profeta Samuel, e o verso de número 5, que diz assim: Porém a Ana dava uma parte mais excelente, porquanto ele amava a Ana. Todavia, o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Glória a Deus. Eu não vou demorar na introdução, porque os irmãos conhecem essa história. Só para a gente desmistificar algumas faltas de verdade concernente a esse texto, é que tem muita gente que prega e ensina, né, em suas ministrações, que Penina era como que uma concubina, era como que uma outra. Só que, na verdade, a própria Bíblia explica essa história. Ele tinha duas mulheres. Então, o direito que Ana tinha, Penina também tinha. E o direito que Penina tinha, Ana também tinha. Ambas tinham privilégios. Ambas tinham autoridade dentro de casa, ambas eram amadas pelo Elcana, só que existia uma pequena diferença. A diferença, a gente fala pequena numa forma de fala, mas na verdade era uma diferença muito grande, e essa diferença causava muito desconforto e muita dor para a vida de Ana, porque a Bíblia diz que Ana não gerava filhos. E aqui a gente vai começar a falar algumas coisas, e eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque nós lemos, o texto está escrito, que o Senhor cerrou a madre de Ana, ou seja, que o Senhor fechou a madre de Ana e não permitiu que ela gerasse. Quando a gente medita nesse texto, a gente não pode atribuir a ausência de filhos no ventre de Ana a algum problema na sua estrutura, a algum problema no seu organismo, porque o texto é bem claro. Então, a gente vai começar tirando a mão do inimigo. Não existe nenhuma ação do inimigo pelo motivo de Ana não gerar. Segundo, também não existe nenhuma enfermidade pelo motivo de Ana não gerar. Isso é fácil de entender. A própria Bíblia está dizendo: o Senhor cerrou a madre de Ana, ou seja, era o próprio Deus que estava impedindo Ana de gerar filhos. O interessante é que Deus sabia que Penina tinha muitos filhos, Deus conhecia a história, Deus sabia as crises que Ana ia enfrentar por não ter filhos, mas mesmo assim a Bíblia diz que o Senhor cerrou a madre de Ana. E algo interessante que a gente precisa falar é que quando uma mulher no Oriente Médio, nesse contexto, ela não gerava filhos, basicamente para os orientais, essa mulher era considerada como uma mulher amaldiçoada que carregava algum tipo de maldição, algum tipo de peso nas costas. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma família, Elcana, que é casado com Ana e com Penina. Penina gera filhos, mas Ana não gera. Penina está gerando filhos porque o Senhor abriu o ventre de Penina, a madre de Penina. Só que o texto é interessante, ele diz que
O Senhor cerrou a madre de Ana. Quando a gente mergulha, porque, embora sendo uma frase muito simples, olha, o Senhor cerrou a madre de Ana. Que frase simples. O Senhor cerrou a madre de Ana. Mas quando a gente mergulha bem fundo nessa frase, a gente entender o tamanho do problema que Ana está enfrentando e o tamanho do não que Deus deu a Ana. O tamanho do não que Deus permitiu na vida de Ana. Porque o texto diz, o Senhor, foi Deus que disse que ela não ia gerar. Foi Deus que disse que ela não ia ter filhos. Foi Deus que disse que não adiantava nada, ainda que a medicina fosse avançada, ainda que ela tomasse todos os remédios que uma mulher pode tomar para que alcance um tratamento, para que ela possa gerar, nada ia adiantar, porque o texto está bem claro. Deus colocou a mão e cerrou a madre de Ana. Então, eu quero falar algo que é muito interessante. A gente vive em um contexto onde Deus tem que fazer, onde Deus tem que abrir, onde Deus tem que revelar, onde Deus tem que falar, onde Deus tem que fazer, onde Deus tem que abençoar. A gente vive em um contexto dentro da igreja onde, independente de qualquer coisa, Deus ele é obrigado a preencher o meu ego. Porque tem uma turma dentro da igreja que ela vive assim, olha, se o Senhor não fizer, eu vou desanimar. Se o Senhor não fizer, eu vou me entristecer. Se o Senhor não fizer, eu perco a fé. Se o Senhor não fizer, eu perco o ânimo. Só que a gente precisa entender que existem fases na vida de um cristão que Deus não vem, irmão, que Deus não fala, que Deus não abre porta, que Deus não cura, que Deus não realiza, que Deus não coloca a mão para livrar. É fato, está no texto. Nós lemos aqui, o Senhor cerrou a madre de Ana. Ou seja, Deus disse, não vai gerar, e acabou. Nem adiantava a Ana fazer comparação e dizer, porque Penina está gerando e eu não? Porque Penina tem filhos e eu não? É algo simples. E Jó falou sobre isso à sua esposa. Jó disse à sua esposa, a gente tem o costume de aceitar o bem de Deus com prazer. Mas quando Deus manda o mal, a gente não quer. Quando Deus diz não, a gente não quer. O salmista Davi ele também falou sobre isso. Ele disse, olha, é verdade que Deus tem vitória para o seu povo, mas haverá um período de choro. Porque o próprio salmista ele disse que o choro ele pode durar uma noite inteira. Quando a Bíblia fala de noite, noite representa provações, aflições. Então, entenda, o texto está dizendo que o Senhor cerrou a madre de Ana, ou seja, Deus não quis que ela gerasse. Deus não quis que ela tivesse filhos. Isso aqui a gente não pode atribuir à estrutura de Ana e muito menos ao diabo. A gente precisa entender, foi Deus que disse não. Foi Deus que disse não vai gerar. Foi Deus que disse não vai ter filho, não vou fazer. É mais ou menos o seguinte, é como se Ana tivesse precisando de uma ajuda de Deus e Deus ficasse de braços cruzados e dissesse, eu não vou fazer, eu não vou realizar, eu não vou operar. Por que Deus permite a gente passar por certas situações onde ele não coloca a mão, onde ele não se revela, onde Deus não fala? Porque Deus quer de nós uma atitude em meio ao seu silêncio. E a gente precisa entender que o silêncio não é prova da ausência de Deus na nossa vida. O silêncio é só um momento onde Deus quer provar a nossa fé. O silêncio de Deus não prova a sua ausência. Deus usa o seu silêncio para provar e aprovar a nossa fé. Deus está em um total silêncio absoluto com Ana. Ana poderia jejuar 40 dias. Ana poderia fazer uma campanha de 70 dias. Ana poderia ficar 50, 40 horas sem comer, sem beber, mas não ia adiantar nada, irmão. Sabe por quê? Porque tem momentos que Deus não faz. Tem momentos que Deus não quer fazer nada.
E a gente vive em meio a pessoas dentro da igreja, onde Deus tem que fazer, onde Deus tem que falar, onde Deus tem que realizar e onde Deus tem que operar. Mas a pergunta hoje, nessa tarde, é: e se Deus não quiser fazer? E se Deus não quiser libertar agora? E se Deus não quiser abrir a porta agora? E se Deus não quiser curar agora, irmão? E se Deus não quiser revelar, falar, manifestar? Se Deus resolver ficar em silêncio? Se Deus resolver não fazer nada, qual é a minha posição? E qual é a sua posição? Aqui na minha casa, deixa eu contar um testemunho para você. Aqui na minha casa, a gente vive na dependência de Deus. A gente come por causa de Deus, a gente paga as contas por causa de Deus, a gente vive na total dependência de Deus. Aqui, se Deus não fizer, ninguém faz. Se Deus não colocar a mão, ninguém coloca. Agora, escute, a gente passou cerca de, eu acho que um mês atrás, a gente entrou numa prensa em um momento muito difícil, onde a gente não via nada. Absolutamente nada da parte de Deus. A gente passou por um momento que o nosso filho ficou meio doente, muito gripado, com problema para respirar, e aí a gente teve que mudar de casa, de repente, tudo muito rápido, a gente teve que se mudar, a gente teve que arrumar dinheiro, levar o menino para médico particular, a gente teve que pagar exame, a gente criou algumas dívidas extras que a gente não esperava, e a gente ficou esperando, nossa, Deus vai agir, Deus vai fazer alguma coisa, só que Deus não fazia nada. Tudo foi se fechando, e a gente descobriu que o nosso filho pegou uma adenoide de 3º grau, que tem que fazer uma cirurgia urgente, porque prejudica a respiração dele internamente, ou seja, não tem remédio que dê jeito, só a cirurgia. Faz a cirurgia, o menino resolve, ou se não, coloca a mão de Deus. Pronto. E nisso a gente esperando, não, Deus vai abrir a porta, a gente vai conseguir pagar o exame, a gente vai conseguir resolver, a gente vai conseguir. Mas eu digo para você, irmão, tudo se fechou. A gente teve que se mudar na carreira, a gente teve que ir atrás de um médico particular nas carreiras, a gente teve que pagar exames na carreira. Tudo, nada dava certo, tudo. E aí a gente ficava naquela ideia de que a ideia era basicamente essa, não, Deus vai aparecer, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai falar. Só que, irmão, nada, absolutamente nada da gente ouvir a voz de Deus. Absolutamente nada de Deus falar com a gente. Absolutamente nada de uma resposta da parte de Deus. E tudo, absolutamente tudo que a gente podia fazer era esperar. Porque a gente tem um costume de sempre receber a providência de Deus, de sempre ver a mão de Deus, só que dessa vez a gente não viu. Dessa vez Deus fechou tudo, 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 tudo. E tudo que a gente podia fazer era esperar para ver o que Deus ia fazer. Agora eu digo a você, nesse período em que Deus não fez nada, em que a gente não viu nada, Deus realizar nada, Deus fazer nada, tudo que a gente pôde fazer nesse período era entrar na presença de Deus e esperar para ver o que Deus ia falar e se Deus ia falar, porque nem sempre Deus quer falar, nem sempre Deus quer realizar, nem sempre Deus quer manifestar. Então, entenda que nesse período, tudo que aconteceu foi a gente esperar para ver se Deus ia falar e o que Deus ia falar. Fechou tudo, irmão. Nada acontecia, nada aparecia. Mas a gente não desanimou, a gente continuou orando. A gente continuou perseverando, confiando em Deus. A gente ia para o culto, eu ia atender as minhas agendas, minha esposa com meu filho ia para a igreja e a gente ia esperando e confiando para ver o que Deus ia fazer, para ver o que Deus ia realizar. Um mês depois, Deus deu uma reviravolta aqui dentro de casa. E Deus colocou tudo no seu devido lugar. Por quê? Porque Deus tem um tempo para fazer. Deus tem um tempo para realizar.
Deus tem um tempo para operar. Então, talvez você está aqui nessa tarde e você está vivenciando esse período que Ana vivenciou, esse período do nada, sabe? Tem momentos que parece que tudo está travado e a gente não vê a mão de Deus. Só que a gente... Porque nada dura para sempre, nada é eterno, e nem o silêncio de Deus é eterno. O texto diz que o Senhor cerrou a madre de Ana. E enquanto Deus cerrava a madre de Ana, teve um período na vida de Ana que sabe o que ela fazia? Todo ano Ana chorava. Tudo que ela fazia era chorar. Só que a gente precisa entender, pastora Rita, que nem sempre chorar adianta. Nem sempre chorar resolve. Nem sempre chorar é a solução do problema. O texto diz que teve um ano que Ana resolveu mudar o choro dela. O texto diz que teve um ano que ela disse: eu já sei o que eu vou fazer. Esse ano eu vou parar de chorar e esse ano eu vou orar. O texto diz que ela entrou no templo e o texto diz que aquela mulher estava tão amargurada porque o que Deus estava fazendo na vida dela, o não de Deus para ela, estava trazendo amargura para ela. E a Bíblia diz que ela resolveu orar. O sacerdote vê ela orando e diz: você está bêbada, você está embriagada. Ela diz: não, tudo que eu tenho feito aqui é orar. É dizer para Deus tudo o que está acontecendo. É dizer para Deus tudo, toda a angústia, todo o sofrimento, toda a perturbação da minha alma. E a Bíblia diz que ela persevera em oração. E quando ela persevera em oração, ela recebe uma palavra. Ora, em meio ao caos que ele está vivendo, porque se a senhora e se o senhor que está me ouvindo, que não sabe, uma mulher em um Oriente Médio, tá certo, não gerar filhos, é um caos absoluto na vida de uma mulher, é uma vergonha na vida de uma mulher. O texto diz que ela não gera, todavia o texto diz que ela resolve orar. E o interessante é que quando ela ora, Deus também não responde, Deus também não fala com ela. Mas essa mulher recebe uma palavra que é liberada da boca de um líder espiritual dela, que muda o percurso da história dela. Porque quando ela diz: a tua serva não tem bebido bebida forte nem vinho, só está com a alma amargurada e tem orado. O texto diz que o sacerdote Eli, ele libera uma bênção sobre a vida de Ana. E quando ele libera uma bênção sobre a vida dela, ele diz o seguinte: olha, vai em paz, e o Deus de Israel que conceda a tua petição. Olha a palavra que é liberada para ela: vai em paz, e o Deus de Israel que conceda a tua petição. Ou seja, que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Os irmãos sabem que a palavra paz, no grego, é eirene, ou seja, ausência de guerra. Ou seja, eu estou em paz, eu estou bem, quando eu não passo por guerra, quando eu não enfrento um turbilhão. Todavia, a palavra paz no hebraico é shalom. E a palavra paz no hebraico é metafísica, é supra-humana. O homem não entende. Por quê? A palavra shalom no hebraico, ela vai além do que aquilo que a gente vive todos os dias, porque no grego, eirene é ausência de guerra, ou seja, eu tenho paz quando eu não estou em guerra. Só que shalom é totalmente diferente. A palavra shalom é mais basicamente isso. Você pode estar no meio do furacão, você pode estar enfrentando um turbilhão de crise e dificuldade, ou seja, você pode estar no meio da guerra, mas você tem a shalom de Deus, você tem a paz de Deus, você encontra paz para a sua alma, paz para o seu espírito, mesmo quando tudo está caindo sobre a sua cabeça. Mesmo quando você está no não de Deus, mesmo assim você consegue encontrar paz. Por isso que o sacerdote diz a ela: vá em paz, fique em paz, e o Deus de Israel conceda a sua petição. Então, o primeiro estágio que a gente encontra na vida de Ana é quando Deus diz não a ela. É quando Deus diz: você não vai gerar, você não vai ter filhos, você não vai amamentar, você não vai gerar frutos
Só que o verso de número 19 traz uma surpresa terrível para a vida de Ana. Primeiro, ela não gera. Segundo, ela para de chorar e ela resolve orar. Terceiro, ela recebe uma palavra que vai mudar o percurso da vida dela. Ela recebe uma palavra que vai mexer com o mundo espiritual. E quarto, o texto diz: e o Senhor se lembrou de Ana. O texto diz: e o Senhor resolveu se lembrar de Ana. O interessante é quando a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana, o texto não está dizendo que Deus veio para falar com ela. O texto não está dizendo que Deus veio para se revelar com ela. O texto diz: e o Senhor se lembrou de Ana. Ou seja, Deus não se esqueceu dela, mas basicamente a palavra se lembrar é: o Senhor resolveu agir a favor da vida de Ana. Mesmo em meio àquele caos, o período do caos ficou para trás. O período do não de Deus se encerrou. E agora o texto diz: o Senhor se lembrou de Ana. Por que Deus de Ana? Porque Deus, ele é um Deus que nos faz passar por fases boas e por fases ruins. Mas uma coisa é certa, irmão: depois de toda tempestade, tem que ter uma bonança. Nenhum vento é para sempre. Nenhum deserto é para sempre. Nenhuma crise é para sempre. Nenhum turbilhão, por mais difícil que você encontre, é para sempre. Ou seja, ele passa. Ele tem que passar. Ele tem que passar porque Deus, mesmo quando ele diz o não, chega a hora que ele também diz o sim. Porque o salmista escreveu dizendo que dele é o amém, dele é o sim, dele é o assim seja. E o texto diz: o Senhor se lembrou de Ana. Quando a gente lê a Bíblia, no livro de Gênesis, o capítulo de número 8, o verso de número 1, está escrito: e o Senhor se lembrou de Noé. Capítulo 19 do livro de Gênesis, e o verso de número 29 está escrito: e o Senhor Deus se lembrou de Abraão. Ainda em Gênesis, capítulo 30, verso de número 22. E o Senhor Deus se lembrou de Raquel. E o capítulo de número 2, verso de número 24 do livro de Êxodo está escrito: e o Senhor Deus lembrou-se de todas as promessas que fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu quero dizer para você nessa tarde, costume de pregar à noite. Eu quero dizer para você nessa tarde que por mais que neste momento da sua vida você esteja vivendo em um período de não de Deus, e nesse período de não de Deus que você está vivenciando, talvez a sua vida financeira travou, talvez a sua vida espiritual travou, talvez a sua vida emocional, sentimental, secular, emocional está travada, nem vai nem vem, e Deus não fala com você, e Deus não lhe diz nada, e Deus não lhe revela nada, e Deus não diz como vai ficar as coisas, e Deus não diz o que vai fazer. Tudo que você pode fazer é orar e colocar na mão de Deus, porque reclamar não adianta, ficar chorando não adianta. Olha, irmão, tem crente que ele cultua, ou melhor, tem crente que ele cultua na lamentação. Ele vive naquela deprê, ele baixa a sua cabeça espiritual e ele vive assim, ó: ninguém me ama, ninguém me quer, minha vida não vai mudar, eu estou nessa, eu vou morrer assim, eu vou viver desse jeito. Eu quero dizer a você uma coisa é você aceitar o não de Deus, tá certo? No não de Deus você diz assim: Senhor, a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável e eu aceito. Outra coisa é você ficar lamentando, é você ficar com lamúrias e injúrias e ficar aceitando a sua situação. Mas Deus, nessa tarde, ele diz assim para você: olha, aceite o meu não.
Aceite se eu travar e fechar tudo para você. Aceite, mas não murmure, não reclame, ore e saiba que eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou do que aquilo que você espera. Talvez você esteja vivendo o tempo do não de Deus, mas eu quero lhe lembrar nessa tarde, Deus ainda é um Deus que se lembra. Se ele não quiser fazer, irmão, tudo que você pode fazer é dar glória, é adorar ele, é glorificar a ele, independente da circunstância. Porque quando a gente está no não de Deus, a gente revela quem a gente é. Quando a gente está... Isso aqui é muito terrível, o que eu vou dizer para você. Olha, quando a gente recebe o não de Deus, quando Deus traz o não dele para a nossa vida, cai todas as máscaras. Cai toda a maquiagem falsa, porque com Deus não cola maquiagem. Quando tudo está bem, a gente diz para Deus, Deus, eu te amo. O Senhor é top, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Mas se tu está vivendo em máscaras com Deus, quando Deus vem e diz não, se o teu coração vive do momento daquilo que Deus tem e pode lhe dar, quando Deus diz não, ele arranca as máscaras que existem dentro de nós, sabe? Porque com Deus não cola máscara. Deus sabe quando eu digo para ele amém, glória a Deus, mas na verdade eu estou dizendo amém e glória a Deus porque tudo está bem. Se tudo der errado, eu desânimo. Não quero me entregar e me render a ele. Mas o Espírito do Senhor está dizendo nessa tarde, e se eu disser não, você ainda vai me adorar? Você ainda vai reconhecer que eu sou o Senhor da sua vida? Você ainda vai reconhecer que eu sou o Senhor da sua casa? E que por mais que você veja tudo dando errado, o Senhor ainda está no controle quando tudo está dando errado, porque o texto diz, Deus cerrou a madre de Ana. E eu quero dizer para você nessa tarde, ainda que tudo esteja dando errado, está na mão de Deus. Ainda que tudo esteja dando do jeito cujo você não pode controlar, não pode dominar, fugiu da tua mão, do teu controle, do teu conhecimento, da tua formação acadêmica, ainda que o teu jeito de falar, de agir, de manipular, de tentar convencer, de tentar falar, de tentar corrigir, de tentar dar um jeito de alguma forma, ainda que você não esteja conseguindo resolver, Deus está dizendo, sou eu que não quero fazer e não quero operar. Todavia, está tudo no meu controle. E vai chegar o tempo que o Senhor vai se lembrar de você. Mas enquanto Deus não se lembra, o que é que eu faço? Eu glorifico. Eu entro na presença dele. Eu entro na casa dele. Eu me jogo nos braços de Deus. Olha, para a gente encerrar, eu estava com alguns amigos semana passada e o comentário entre os meus amigos era basicamente o seguinte, está chegando o final de ano e eu vou ver o que é que eu vou comprar para vestir. Um dizia assim, eu vou comprar um sapato, eu vou comprar uma camisa, eu vou comprar pelo menos uma camisa, eu vou comprar... Alguma coisa eu tenho que comprar, porque é final de ano. E eu não falei nada a eles, mas eu parei dentro do meu coração e eu lembrei daquilo que Jesus disse, porque o Senhor Jesus falou sobre essa ansiedade que fica dentro do nosso coração, concernente ao final de ano. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou colocar na minha mesa? É final de ano, eu tenho que colocar alguma coisa nova, alguma novidade na minha mesa. Você percebe que a maior preocupação da sociedade, daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus, quando chega nesse período, pastora Rita, é o que eu vou comer? O que eu vou beber na virada de ano? Aonde eu vou passar a virada de ano? Com quem eu vou estar? O que é que eu vou comer, beber e vestir? E eles estavam falando sobre isso e eu estava lembrando do que Jesus disse aos seus discípulos. E aí eu parei e eu pensei, disse Deus, está todo mundo aqui pensando no que vai comer, no que vai beber,
no que vai comprar. E eu gritei para minha alma, para mim mesmo, e eu disse, eu não quero saber o que eu vou beber, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Daqui a pouco, final de ano está acabando, tudo vai voltar ao normal. E eu disse na minha alma, eu preciso entender que a virada de ano está chegando, o ano novo está chegando, e uma coisa é certa, eu preciso estar mais perto de Deus, me jogar mais para Deus, estar próximo de Deus, e entender que enquanto as pessoas estão preocupadas, o que eu vou comer, o que eu vou beber, que gravata eu vou usar, que sapato eu vou colocar, ano novo, eu preciso entender que aquele que é nascido de Deus não pode ter essa mentalidade, porque o que Deus tem para mim e para você vai acontecer, independente de qualquer coisa, mas a gente precisa se jogar aos pés de Deus. Eu sei que o ano está virando, e daí, irmão? Tem gente se iludindo, fazendo dívida, criando uma bola de neve, porque o ano novo está chegando. Mas eu vou dizer uma coisa, é melhor a gente, em vez de fazer dívida, coloca crédito em Deus. Mude a sua mente nessa tarde. Diga para Deus, Senhor, está chegando o ano novo, mas eu preciso chegar mais perto de Ti. Eu preciso me aproximar de Ti. Eu preciso estar mais perto de Ti, porque enquanto a multidão está dizendo em seu coração, quero roupa nova, quero beber, quero comer, quero vestir, quero calçar, seja diferente em meio a essa multidão. Diga para Deus em suas orações, Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, porque o Senhor cuida dos lírios e das aves, que não pode ir atrás da comida, que não pode beber e que não pode vestir. Mas diga para Deus, diferente dessa geração, diga a Deus, eu quero chegar mais perto de Ti, eu quero me aproximar mais de Ti, eu quero algo a mais de Ti nesse ano que vai chegar. Não só quero algo a mais, mas eu quero dar algo a mais para Ti. E lembre-se disso, Ele é aquele que se lembra, ora, Ele permite o momento do não, um momento difícil, mas esse momento vai passar na sua vida. Eu não sei qual a área, mas qual a área da sua vida que você esteja vivendo o não de Deus, mas se lembre que depois do não de Deus, haverá uma novidade, uma providência. O tempo de deserto e de não vai passar, porque Deus ele vai se lembrar de você e ele vai lhe honrar em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa essa palavra. Amém. Glória a Jesus. É como dizer, dura essa palavra, é boa essa palavra. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Obrigada, Aleluia. presbítero Rodrigo. Amém. Muito forte, muito profunda. Palavra de revelação. Amém.